tornasse completa. Recordamos-nos de Paulo de Tarso, ao escrever aos Coríntios a sua primeira epístola, no capítulo 13, quando afirma, ao falar da caridade: ainda quando eu conhecesse os mistérios de todas as ciências e penetrasse as verdades do céu e da terra, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Encontramos nas falas de Cristo, de Paulo, da doutrina espírita, a assertiva de que, por mais importantes que sejam as mudanças paradigmáticas no campo do cérebro, no campo das ciências, das tecnologias, isto nos representará muito pouco se não desenvolvermos a outra dimensão, se não modificarmos os nossos paradigmas relativamente à nossa experiência moral. Nós próprios, todos nós, que vivenciamos nessa atualidade, todo esse conforto parece nos tem feito desfaltar. Por causa do computador, já não nos visitamos, nos conectamos online. E por causa desse moral ainda não bem trabalhado, é que nessa conexão online mentimos. É graças a essa conexão onde as pessoas obrigatoriamente não veem as outras, que se diz ser quem não é. É por aí que chegam as portas da pedofilia, que se abrem os guetos dos crimes financeiros. É aí que estão os hackers, causando distúrbios a tanta gente, a tantas instituições. O conhecimento intelectual desenvolvido e a moralidade atacanhada. É graças a essas observações que nos damos conta de que neste século em que abrimos o novo milênio, o 21º depois de Jesus Cristo, ainda não podemos saudar devidamente a era do amor na terra. Temos encontrado o amor pontualmente. Há indivíduos que amam e ao seu redor criam auras tais que impregnam seu espaço de amor. Vemos instituições que amam por meio de quem as dirige e em torno de si promovem uma atmosfera de amor que protege, ilumina e salva. Mas olhamos a massa da humanidade e nos damos conta de que de fato nos achamos no mundo de expiações e de provas, conforme assevera Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estuda no capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse item sob o estado da terra. Assevera Santo Agostinho que na terra os seres que vieram de outros mundos são exóticos, são diferentes. Eles apresentam certas sensibilidades, certa argucidade, certo poder de penetração nas coisas. Mas Santo Agostinho não disse
se esses indivíduos exóticos se utilizam desse exotismo para o bem, somente porque não é verdade. Os exóticos tanto podem usar sua capacidade para dominar os incautos que formam a maioria da terra, os ingênuos, as criaturas imaturas que luxuriam nosso planeta de um polo ao outro, nas mãos de lideranças que, conhecendo a sua fragilidade e a sua incapacidade, sacam proveitos disso, ao invés de ajudar essa massa a se libertar, a crescer. Qual é a proposta de Jesus? Quando pensamos nos grandes desafios deste novo milênio, o primeiro que encontramos, dentre vários, é o desafio do amor, vencendo o desamor. Quando vemos nas famílias em grande número, pais e mães querendo se converter em colegas dos seus filhos, para não serem chamados de retrógrados, de malas sem alça. Quantos são os religiosos que fazem guerra entre judeus e muçulmanos? Esse é um paradoxo. Entre católicos e protestantes na Irlanda, e entre nós, as guerras pelo poder tolo e ingênuo do movimento espírita. Se eu não for o presidente, não piso mais lá. São almas pequenas, porque a grande honra que nos caberia é a de servir. Todos nós deveríamos buscar, isto sim, os encargos que Jesus Cristo propõe que assumamos, e não os cargos que são apenas exigências da legislação do mundo. Temos que ter diretoria para apresentar as atas e poder documentar a instituição. Mas numa casa espírita que vale este nome, ninguém sabe quem é o presidente quando chega, porque todos estão trabalhando. Ninguém sabe quem é diretor e quem não é diretor, porque todos estão trabalhando. Daí então, começamos a perceber os desafios que, embora sejam pertinentes ao mundo inteiro, para que eliminemos as guerras, a prostituição, o tráfico de todos os tipos, temos que aproveitar essa olhada dos desafios do novo milênio para trazer a nós, que estamos conhecendo um Jesus Cristo mais de perto, esse modelo e guia que Deus mandou ao mundo para nos atender a todos nós. Já podemos vê-lo mais proximamente. O Espiritismo nos oferece lentes que nos permitem enxergar com maior detalhamento essa presença luminífera no mundo. Por isso, poderemos pensar nos desafios dos espíritas para este milênio. E o primeiro que apontaríamos era o desafio da identidade. Mas como? Da identidade, sim. Porque hoje, quando os espíritas já não são mais apedrejados, não recebem o cuspo injurioso sobre o rosto, como recebeu nas ruas de São Cristóvão Dr. Bezerra de Menezes, ao se declarar espírita,
pessoas o cuspiam de suas janelas. Hoje, quando isso não mais acontece, quando os espíritas não são levados à fogueira, nem à crucificação, nem ao empalamento, como os primordiais cristãos, muita gente se diz espírita, mas sem compromisso. É espírita porque está na moda, porque temos agora o espiritismo na telona, porque agora temos o espiritismo na televisão, nos programas de rádio, nos jornais, porque agora temos muitos artistas, porque agora temos muitos políticos, militares que são espíritas. Então agora é gostoso a gente ser espírita. Mas e daí? Mudamos os nossos paradigmas antigos? Possivelmente não. Porque no meio de tudo isto, essas pessoas são espíritas na hora da festa, não na hora dos testemunhos. Mas sem falar daqueles que nem na hora da festa. Qual é a sua religião? É uma pergunta fulminante para quem não tem identidade espírita, porque a pessoa não sabe o que dizer, porque ela não se sente espírita, ela fala que é espírita. Então se alguém lhe pergunta queimar roupas, ela dirá, bem, quer dizer, eu sou espiritualista. E ao dizermos espiritualistas, dissemos uma meia verdade, porque nos escondemos, uma vez que todas as doutrinas religiosas ou filosóficas que admitem a existência da alma depois que o corpo morre, essa doutrina ou essa filosofia será espiritualista. Neste caso, os nossos irmãos católicos romanos o são, evangélicos o são, reformados o são, os budistas o são, os muçulmanos o são, os umbandistas, os candomblessistas, todos são espiritualistas. Então, quando nós nos dizemos espiritualistas, as pessoas que nos fizeram a pergunta ficaram na mesma, porque na cabeça pairará um caleidoscópio de possibilidades. Todos nós espíritas, para que o sejamos, teremos que ser primeiramente espiritualistas. O espiritismo é a doutrina dos espíritos. Para que sejamos espíritas, é porque admitimos a existência dos espíritos. Então somos espiritualistas. Logo, não precisamos dizer isto. Basta dizer que somos espíritas. Por que espíritas? Porque a pessoa identifica o nosso modo de pensar. A criatura identifica qual é a proposta que fazemos esforços por viver. Do mesmo modo, quando alguém me diz que é católico, eu sei que ela crê na Santíssima Trindade. Eu sei que ela crê que Jesus é Deus. Eu sei que ela crê na transubstanciação, a hóstia consagrada convertida no corpo de Deus. Eu sei, porque eu identifico a sua filosofia. Se alguém me diz, eu sou evangélico, eu sei que ela não admite a reencarnação, que ela faz parte do sistema monoespírita ou uniespírita, como chamou Allan Kardec. Só um tipo de espírito pode se comunicar, o Espírito Santo. Então, quando nós nos definimos, damos ensejo para que os outros nos conheçam, nos identifiquem. Quando dizemos que somos espiritualistas, isto é uma amálgama, é uma mistura de tudo isto. Mas se nos afirmamos espíritas, normalmente quando dizemos, alguém nos pergunta, é de Allan Kardec? Então a pessoa já entendeu que ser espírita é estar ligado a Allan Kardec. Isso é uma vantagem, isso é uma beleza, no sentido que Kardec usou, para novas ideias, novos termos. Então, não temos que ter vergonha de dizer que somos espíritas.
E nada de dizer que é espírita pelo canto da boca. Espírita com a boca aberta, para que as pessoas ouçam muito bem. Eu sou espírita. Há aqueles que dizem: eu não posso falar que eu sou espírita na minha casa, porque eu tenho uma tia freira. Ué, mas a tia não falou para nós que ela é freira? Por que eu não posso dizer para ela que eu sou um médium? Que eu sou trabalhador espírita? Nós a continuamos considerando como tia. A amamos, a respeitamos, e ela, que está mais salva do que nós, não nos vai poder entender, compreender e aceitarmos como somos. O que nós percebemos é que não é o preconceito do parente que é padre ou freira, é o preconceito do próprio espírita, que ainda não se sente como tal. Quem é espírita é espírita e ponto. Daí notamos Adolfo Bezerra de Menezes, para usar o exemplo da terra, ele o único espírita da família. E a Federação Espírita Brasileira publicou uma das cartas que ele escreveu a um irmão, explicando por que ele era espírita, e é de nos fazer chorar de emoção por sua penetração na verdade, pela grandeza dos argumentos. É importante verificarmos este desafio da nossa identidade espírita, se não temos ainda sequer coragem de nos dizer espírita. O que é que se vai esperar de nós quando testemunhos mais profundos exigirem-nos a coragem, a audácia? É por isto que o primeiro grande desafio nosso é sermos espíritas declarados. Quando passar o censo, nada de dizer que é católico, a menos que o seja. É importante termos convicção. Ouvimos as pessoas cantando em relação ao seu clube de futebol: eu sou o time tal até morrer. Mas espiritismo não. É até a primeira contrariedade com o confrade do centro. Me decepcionei com o espiritismo. Não mudamos os nossos paradigmas infantis. Não alteramos os nossos paradigmas ingênuos e imaginamos que estamos enganando alguém. Eu sou espírita há 30 anos, sou espírita há 40 anos, eu sou espírita, mas e aí? O que é que esse espiritismo terá feito em nós? Logo, aqui no espiritismo, não é o tempo só que conta. São as obras, são as realizações, nem sempre realizações para fora, mas essas construções de dentro. Quantas vezes pessoas que nos conhecem desde há muito dizem assim: é a mesma coisa desde que eu conheço, e nós pensamos, não sabe de nada. O que eu já tive que chorar para não revidar, o que eu já tive de engolir de sapos para não agredir a ninguém, o que eu tive de sofrer para não acusar. E as pessoas me olham sempre alegrinho e juram que eu sou a mesma pessoa. É esse trabalho que se passa portas adentro de nós, que Jesus Cristo nos disse que não há necessidade de a gente mostrar para a mão esquerda o que a direita faz. Também nesse sentido, a nossa transformação faz bem a nós, e a nossa transformação nos faz fazer bem aos outros. Dessa maneira, o grande desafio da identidade. Há outros que dizem, quando perguntados: bem, eu acredito em Deus, mas e daí?
Todos os religiosos acreditam em Deus, nos escondemos outra vez. Mas não é importante que nós acreditemos em Deus. E isto é um dever. Não afetamos de maneira nenhuma a Deus se nele não crermos. Deus não perderá